Enquanto anuncia o lateral direito Natan, oriundo do Santos, lá na Argentina, a negociação com o Lanús envolvendo o lateral direito Brian Aguirre começa a irritar a direção colorada, a ponto, inclusive, de o próprio atleta tentar pressionar o clube argentino para vir jogar no Beira-Rio. Eu conversei com algumas pessoas a respeito da polêmica do dia envolvendo a possibilidade de Ricardo Matias deixar o Internacional de graça e vir a jogar na Holanda, no PSV. E enquanto isso, o Inter viaja a Belo Horizonte para encarar mais uma vez o Cruzeiro nessa mini Copa do Brasil dentro do Campeonato Brasileiro. E o Clube Mineiro tem 2 desfalques importantíssimos. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT Parque Gigante, também nos corredores do Beira-Rio e, por que não, Argentina e também Belo Horizonte, porque o Internacional já está em deslocamento para a capital mineira, onde enfrenta amanhã à noite, 19h30, o Cruzeiro, nessa brincadeira que a gente está fazendo aí, nessa mini Copa do Brasil dentro do Campeonato Brasileiro. Fica comigo, cara, até o final do vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar do nosso Colorado por aqui. Deixa teu like, te inscreve no canal também, vem fazer parte de desses mais de 51 mil inscritos que a gente já tem aqui pelos conteúdos. E não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela te dá 20% de bônus com o cupom Ernest no teu primeiro depósito. Tem o link aqui no comentário fixado que pode te ajudar a ir direto para fazer o teu cadastro. Valeu? Gente, vamos lá. O Inter ele viaja para Belo Horizonte agora com um grupo bem interessante, tá? Tirando o Rocher, melhor dizendo. Já tô com a cabeça no Brian Aguirre, né? Pra gente falar lá na frente do conteúdo. Mas tirando o Rocher, o Internacional vai com o que tem de melhor a partir até mesmo do que jogou agora no domingo, né? Diante do próprio Clube Mineiro. Alan Patrick vai jogar, vai viajar, né? Normal. Rafael Borré tem a expectativa agora de saber, principalmente, né? Qual time o Roger Machado vai levar a campo. Gabriel Carvalho continua como titular, aí tem o tripé de volantes, podendo de repente ser um pouquinho mais reativo com o Maia, o Fernando, o Bruno Henrique. Tem algumas coisas que a gente vai falar aqui, tá? A tendência, a partir dos treinos, tanto de segunda-feira quanto de terça, hoje, é que o Roger repita a base do time que foi agora vencedor, né? Que conquistou os 3 pontos diante do Clube Mineiro no estádio Beira-Rio para quase 30 mil pessoas. Alan Patrick começando no banco de reservas ainda, o Bruno Henrique também, e o Inter apostando naquela linha de 3 ali, com o Gabriel Carvalho, o Bruno Tabata e o Wesley. E aí eu tô tentando pensar com a cabeça do Roger, tá? Se a gente pegar nos bastidores do clube, ele deixa muito claro, né, que 11 titulares não ganham campeonatos, não fazem clubes vencedores, né, ou grupos vencedores. É um time, né, são 30 atletas que podem vir a fazer títulos, a fazer vitórias, a conquistar campeonatos. E aí, como ele já tinha dito, por exemplo, que o Rogel e o Mercado estavam dando certo, e aí o Vitão agora tem que buscar o espaço dele, me parece muito claro também que o time deu certo, ele gostou do que o Inter apresentou, ele até diz nos bastidores, fizemos um baita jogo, neutralizamos o time dos caras, e aí a tendência, então, de repetição dos mesmos 11 iniciais. O Antony vai para o lugar do Rocher, porque o Rocher está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas depois Bruno Gomes, o Rogel com o Mercado e o Bernabei, mais o Fernando e o Thiago Maia, a linha de 3, como eu disse, o Tabata, o Gabriel Carvalho e o Wesley, e lá na frente o Rafael Borré. Assim, ó, o Cruzeiro tem retornos, o retorno do Matheus Pereira, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo e está de volta, camisa 10, né? Não precisa nem dizer, é o grande expoente técnico aí do time mineiro. Mas o William, o lateral direito, e o Lucas Romero, que é o volante, receberam o 3º cartão amarelo no domingo e desfalcam o time agora, então, do Cruzeiro. O que isso faz?
Tu pega ali, né? O Lucas Romero foi um cara que deu muita combatividade pro Cruzeiro no meio-campo e o William foi quase o Cafu, né? De tanto que quis jogar esse confronto aí contra o Internacional é importante, né? A gente tem um lado direito, talvez até pro Wesley explorar um pouco mais ali, tá? Olha só, eu tô falando agora, eu falei no início do vídeo sobre o Natan. O Natan ele foi anunciado pelo Inter hoje e já tinha, né? Eu lembro que eu já tinha falado no conteúdo ontem que o Inter estava preparando o anúncio já do lateral que vem do Santos. E aí aqui, ó, é interessante até destacar isso, né? Eles colocaram no site o seguinte, ó, o jogador chega por empréstimo até junho de 2025. E aí ele tem a experiência de ter jogado em Portugal, né? Ele bota assim ainda, ó, com experiência europeia no currículo, lateral de 22 anos, chega para somar no elenco e ajudar a equipe nos próximos desafios. Formado na base do Vasco, Natan atuou em Portugal, na última temporada lá no Famalicão. E aí a gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Ele até fez alguns bons jogos lá, tá? Só que o seguinte, tem o Bryan Aguirre, que é o negócio que o Inter está fazendo com o Lanús. E o Lanús roeu a corda pela terceira vez. O Lanús ele deu um valor para o Inter contratar o Bryan Aguirre na totalidade. O Inter não quis pagar. Era um valor de 2 milhões de dólares. E o Inter não quis pagar. O Inter disse o seguinte, me empresta esse jogador pela taxa de vitrine e depois a gente pode pegar e negociar lá na frente. Não quero empréstimo, preciso de dinheiro, diz o Lanús. Então vamos particionar isso. Eu quero 50% agora, então. Eu vendo só 50% do jogador. E aí eles foram lá e botaram um valor de 1.300. E o Inter disse, não tô nas pilhas, não quero comprar 50%. Vamos fazer o seguinte, eu compro ele, porque eu acho que é um jogador promissor, jogador jovem ainda aí da Argentina. Eu pego 30% dos direitos econômicos e te dou 300 mil dólares. E aí o Lanús não quis, o Lanús pegou e fez uma contrapartida. E aí aqui parou de vazar os números. E aqui é uma loucura porque parou de vazar os números. Só vaza que o Inter teria aceito pagar 50% dos direitos econômicos, mas com a obrigação de comprar mais 25% lá na frente a partir de performance. Já tinha falado para vocês há um tempão aqui. E aí o Inter disse, ok, fecho. Só que agora, na hora de trocar documentos, o Lanús de novo foi lá e roeu a corda e disse, não, 50% a gente está vendendo para vocês muito, muito, muito barato. A gente quer mais valores aqui, XYZ. E aí o Inter está irritado já, porque toda vez que a gente vai para basicamente assinar a negociação, né, os trâmites finalizarem, o Lanús coloca algum empecilho. E aí, como já tem o contrato, são 3 anos de contrato com o jogador, um salário na casa dos 250 mil reais, e como ele quer deixar a Argentina para vir jogar no Brasil, ele começa a colocar uma pressão agora no Lanús, a ponto de não ir treinar nessa terça-feira. Então, vai ainda se arrastar. Eu sei que talvez tu esteja pensando, mas é que é o Inter que precisa de um lateral. Mais ou menos. Porque tem agora o Natan, tem o Bruno Gomes, tem o Igor Gomes, que pode fazer também ali a reserva se precisar, mas o Lanús também precisa vender. O Lanús também precisa vender o jogador, porque eles também estão com dificuldade financeira lá. E aí, obviamente, a negociação ela vai se arrastar um pouquinho, mas eu tenho quase certeza, pelo que eu ando conversando com as pessoas, de que vai dar certo aí, o Internacional vai anunciar esse jogador desde a Argentina, tá? Agora eu quero falar com você sobre o Ricardo Matias, porque é a grande polêmica do dia. Teve uma informação do site Trivela de que o PSV da Holanda está interessado no jogador e que teria feito uma proposta para o Internacional, o Inter nega, inclusive, mas teria feito uma proposta para o Internacional para contratá-lo agora, antes de dezembro. E por que antes de dezembro? Porque em janeiro ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Internacional. Ele tem um contrato até o meio de 2025, e aí tem toda essa questão aí envolvendo a possibilidade dele não jogar pelo profissional, ou ter jogado pouco, né? Ele jogou ali, acho que 40 minutos, basicamente, se a gente somar todos os jogos, que o Roger deu a oportunidade para ele agora. E aí, então, sair com um pré-contrato de graça. E aí aqui tem alguns pontos. Eu ouvi algumas frases, tá?
A primeira delas, eu até vou botar aqui eu tô com um computador aqui do lado, aqui embaixo, por isso que eu fico olhando para baixo, tá, gurizada? Só para vocês terem uma ideia. Ó, são debates, eu perguntei assim, ó, vem cá, o empresário tá de repente dando uma forçada para que a galera da direção comece a liberar valores, a liberar de repente luvas e alguma coisa assim. Mandei mensagem pro Bisol, mas ele não me responde. O presidente Alessandro Barcelos menos ainda. Nesse tipo de negociação eles não falam, tá? Só que aí uma pessoa com trânsito no vestiário me diz o seguinte: Ernest, esses debates de renovação eles são normais, até porque o menino ele é promissor, tá? Mas olha só, não tem como avaliar se o empresário tá incomodando, se o empresário está botando de repente uma pressão e tudo mais. Só que estão trabalhando forte para viabilizar a renovação. Essa é uma das frases, tá? A outra frase é a seguinte. Aqui, ó, uma outra fonte também de uma pessoa que tem trânsito no vestiário. Ele pode... aqui, ó. Aqui, ó. Me parece mais pressão do empresário. Porque como não irão pagar o que o Inter quer pelo jogador, o PSV, né? Então ele vai lá e bota uma pressão para que o jogador saia. Ele ganha, o jogador ganha, o Inter ganha menos do que deveria ou que poderia e teria ficado, entre aspas, bom para todo mundo. Olha só, essa aqui é importante. Vamos ver quem vai aguentar a pressão. Ele, 1 ano sem jogar, né? Porque imagina, vai ficar daqui até o meio do ano que vem, quando acabar o contrato de 2025, ou a proposta de renovação, e daí, quem sabe, vindo uma proposta que o Inter queira, daí pode liberar o jogador. Aí tem algumas outras questões, né? O Roger imbuído em fazê-lo entender que ficando no Inter ele vai ter oportunidades, ele pode cumprir etapas, assim como o Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e outros da base. O D'Alessandro também, assim como falou com o Gabriel Carvalho, vai falar com os jogadores da base como um todo. E claro, né, essa negociação com o PSV, daqui a pouco ele renova aqui e o PSV bota um valor menor, mas que o Inter fica com uma parte de uma venda futura, alguma coisa assim, aí é negociação, né, velho? Mas a partir do momento que tu renova o contrato, aí vira negociação em cima do que o Inter quer, do que o PSV ou de outros clubes da Europa querem e o próprio atleta, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando sobre o Inter. O que tu acha aí do Ricardo Matias? Vende? Qual o valor para vender o Ricardo Matias? Qual time que tu acha que tem que enfrentar o Cruzeiro? Repete a escalação, o Roger? Enfim, e o Brian Aguirre, hein? Vale o estresse? Cara, coloca nos comentários e vamos trocando uma ideia aí ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.